havia sido invadida pelos babilônios, o povo havia sido levado cativo, passaram-se muitos anos no cativeiro, e agora, por ordem do rei Artaxerxes, que já era outro império, o Império Medo-Persa, os judeus são autorizados a voltar novamente para a sua cidade e reconstruí-la, porque uma cidade sem muros era uma cidade sem proteção, uma cidade sem portas era uma cidade sem segurança nenhuma. E a preocupação inicial de Neemias era reconstruir os muros e as portas da cidade. Quase que simultaneamente com a construção ou reconstrução dos muros e portas, houve também a reconstrução do templo, que também havia sido destruído. O templo, a sua reconstrução foi comandado por Esdras, contemporâneo também de Neemias. Hoje nós vamos então no capítulo 3 de Neemias, ou melhor, capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, nós vamos ver Neemias fazendo uma inspeção nos muros de Jerusalém, para ver exatamente aonde estava a necessidade de uma reconstrução. Neemias 2:11 nos diz: cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido, o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom trabalho. Quando, porém, Sambalat, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Deus, nessa manhã que aqui estamos reunidos, em mais um dia que nós estamos orando pelas famílias, nós pedimos, Pai, que a Tua direção, a Tua bênção, a Tua sabedoria e a Tua unção venham sobre nós, possamos entender aquilo que Tu queres de nós, aquilo que Tu queres que façamos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, em nome de Jesus, amém. Queridos, Neemias, ele tinha uma grande incumbência, uma grande missão, uma difícil missão. Imagine, eu sempre costumo dizer, tudo que nós fazemos de bom, tudo que nós fazemos para a obra de Deus, tudo que nós fazemos de proveito, de utilidade, é com luta, é com oposição.
nesses 30 anos, quase 30 anos de ministério, posso dizer 30 anos desde que eu comecei a fazer a obra do centro, 30 anos de ministério. Gente, o que eu já vi de dificuldades na obra de Deus, dá para escrever um livro, mas vou falar de só um pouquinho. Eu costumo dizer, sempre costumei dizer isso, que é mais fácil você levantar um murinho, uma paredinha de 5 fiadas, aliás, desculpa. Eu sempre costumo dizer que é mais fácil você levantar um prédio que não seja para a obra de Deus, qualquer que seja para qualquer coisa, um prédio, um edifício de 10 andares, do que levantar uma muretinha de 5 fiadas de bloco para a obra de Deus. Gente, vocês não sabem o que acontece de oposição no reino das trevas quando você se propõe a fazer uma coisinha para a obra de Deus. Eu lembro que quando nós estávamos ali na igreja Jesus Vive, que nós tomamos no coração aquela decisão de construir a parte de cima, porque a parte de baixo estava pequena, e embaixo não dava para crescer mais. Eu pensei, em cima a gente pode ocupar toda a extensão do terreno. Vamos tirar o telhado da casa que está no fundo, onde nós morávamos, vamos passar laje por cima e vamos fazer um templo dobrado de tamanho. Eu lembro que quando a gente estava ali, foi oposição do começo ao fim. Primeiro, pela incredulidade daqueles que diziam: não, pastor, nós não temos dinheiro, o caixa está zero, como que o senhor fala em construção? Eu usei as mesmas palavras de Neemias no versículo 20: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Deus é o dono da obra, para tudo que nós fazemos, certo? Ele é o encarregado de dar a provisão. Nós só temos que começar, pôr a mão na obra, pôr a mão na massa, decidir. Ele quer que a decisão de dar o primeiro passo seja nossa, o resto ele conclui. Muito bem. Vocês têm uma ideia, só para vocês imaginar a luta que Neemias teve. Eu estou contando um pedacinho da nossa, que não chega nem ao milésimo da luta de Neemias, porque na verdade a luta desse homem era para construir um muro, uma muralha. Uma muralha, para vocês terem uma ideia, passava vários carros em cima dela. Uma muralha em volta de uma cidade toda. Imagine. Aí um belo dia nós estávamos construindo foi luta do começo ao fim. Era fiscal da prefeitura que vinha quase todo dia ameaçar de embargar a obra, e eu falava: não posso fazer nada, a construção já está na metade, nós já estamos assim, se o projeto não foi aprovado, não sei lá por que motivo, não podemos fazer nada. E todo dia vinha, quer dizer, ele queria dinheiro, perdia a paciência, você quer embargar, vai fazer o quê? Mas ele não embargava, só ficava perturbando. Então um belo dia nós estávamos construindo uma das últimas paredes lá no fundo. Era uma parede mais ou menos dessa altura, estava nessa altura, ia construir até esse tamanho, metade. Acho que já tinha umas 7 fiadas de bloco. E o dia estava lindo, assim como hoje, um sol maravilhoso, um dia calmo, sem vento. O pedreiro ainda não tinha colocado aquelas colunas enchidas, estava só os espaços no meio dos blocos para encher e fazer coluna. E eu olhando, legal, a parede está ficando bonita, De repente, gente, nessa altura que estava aqui, mas veio um vento do nada, um vento forte, sabe aqueles ventos que vêm do nada forte? E pá, lá se foi a parede para o telhado do vizinho. Falei: meu Deus! Pus a mão na cabeça assim, na hora que eu vi a parede caindo, eu falei: gente, quebrou o telhado da casa do vizinho, caiu os blocos em cima dos móveis, quebrou móveis. Foi, não sei quem se lembra desse episódio, foi horrível. E o prejuízo, pagar para fazer refazer o telhado do vizinho, cobrir o prejuízo dele, mas foi horrível. Ainda bem que o vizinho era legal, ele tinha muita amizade com a gente, foi super jóia, compreendeu a situação, que não foi culpa do pedreiro, apesar que ele podia ter já
feito as colunas, enchido, não teria como, mas é imprevisível. Que ia dizer que um dia queria um vento, aquele tempo. Esse foi somente um dos episódios. Aí eu sempre dizia, meu Deus, para fazer um prédio que não seja obra de Deus, não é tão difícil quanto levantar uma muradinha que seja de 5 fiadas de bloco. Aí teve um dia, eu sempre tinha, quando a gente estava enchendo as lajes para construir em cima, né? Todo dia antes dos pedreiros chegar, fazia oração, ficava orando, impondo as mãos em tudo, orando, porque eu sabia que era luta, oposição. Aí um dia eu cheguei, os pedreiros já tinham chegado antes de mim, eles estavam lá fora. Falei, pastor, falei, ué, vocês estão aqui fora, não entraram? Eu vou dar para entrar não, pastor. Falei, por quê? Vai ver lá dentro. Quando eu fui, gente, eu não entendi, não acreditei, nunca tinha visto aquilo, nunca vi, espero nunca ver mais. O salão onde nós estávamos trabalhando tinha cimento, bloco, mas tinha tanta pulga, não sei de onde apareceu, nada, não tinha cachorro lá na igreja, não tinha nada, mas apareceu uma multidão, que a gente entrava no salão, a perna já ficava toda cheia de pontinhos de pulga, eu ficava assim, cheia, coberta. Eu falei, meu Deus, o que é isso? De onde vieram essas pulgas? Só pode ter vindo do inferno. Gente, tudo isso para atrapalhar a obra, para os pedreiros não poderem trabalhar. A gente, que trabalho que deu para tirar aquelas pulgas, não sei até de onde apareceram. Se não tinha cachorro, não tinha nada, no dia anterior não tinha nada, no dia seguinte, forrado de pulga. Só para vocês terem uma ideia, 2 fatos. Aí aconteceu mais coisa naquela construção. O pedreiro caiu do andaime. Até o senhor José que está aqui, que toma café com a gente, ele trabalhou naquela construção. O pedreiro caiu do andaime numa altura de quase 5 metros, quebrou a costela. Gente, foi cada coisa horrível. E no meio de toda aquela luta, os fiscais vindo para tentar atrapalhar. Bom, isso é só uma ilustração para vocês terem uma ideia do que Neemias deve ter passado. E passou, porque aqui no versículo 29, 19, aparece a oposição. Pode perceber, gente, que ele começa o trabalho no silêncio, quieto. Ele não falou para ninguém do intento, do propósito que ele tinha, até chegar o momento certo. Olha, gente, aqui tem uma lição. Cada parte do livro de Neemias tem uma lição para nós, vocês vão perceber isso. A primeira lição que a gente pode daqui concluir é que quando você tiver um bom propósito no coração, uma ideia que seja legal, algo que seja bom e útil, algo que você vai fazer para a sua família, algo que você vai fazer para o benefício de alguém, para o benefício da sua família, o segredo é silêncio. Você tem um projeto, o projeto é legal, você acredita naquilo, você sabe que vai dar certo, aí você abre a boca antes de realizar, o que acontece? Oposição, incredulidade, pessoas que lançam desânimo. Você vai tentar fazer isso? Eu desisto, não dá certo, já tentei. Você está sonhando muito. Tudo que você, de repente você tem um projeto, o ano que vem estudar, o ano que vem entrar na faculdade, aí você começa a fala para um, fala para outro, aí o pessoal fala, desiste, é muito difícil, você não vai conseguir, você não tem capacidade, é caro, não sei o que. Falar nisso, o Enem está aí, olha, dia 25, do dia 25 até o dia 5 é inscrição, hein, gente, tá bom? Jovens aí que não estão fazendo faculdade, façam a inscrição, do dia 25 até o dia 5. Esses dias eu voltei conversando com a minha esposa, falei, poxa, uma classe que eu estou de 60, começou com 80 alunos, 3 cristãos na sala da Sandra também, essa proporção, 3 para 80. Aí eu perguntei, onde estão os jovens cristãos? Estão esperando a volta de Cristo, dizendo, Cristo vai voltar mesmo, então não precisa estudar. É porque isso é o que a gente ouvia há 30 anos atrás, né? Os mais antigos falavam, não precisa estudar não, para que estudar? Cristo está voltando, a gente vai subir, tudo isso vai ficar aí, anticristo. E esses jovens de 30 anos atrás que não estudaram ouvindo essas coisas, hoje estão aí, né?
o mercado de trabalho está sendo dominado, os melhores empregos, as melhores colocações, posições do mercado de trabalho estão sendo ocupadas pelos ímpios, e os cristãos estão nos subempregos, nos empregos de bem menor, aqueles que remuneram menos, aqueles que são menos valorizados. Todo trabalho é bom, todo, mas tem uns que são mais valorizados, outros menos. É claro, Jesus está voltando. Pode ser que Jesus volte amanhã, pode ser que volte nesse mês que vem, mas pode ser que demore 20 anos. Então, e aí? 20 anos dá para fazer bastante coisa, né? Então vamos aproveitar as oportunidades. Tudo que nos vier à mão para fazer, façam conforme as vossas forças, amém? Então, aí olha, é caro uma faculdade? É caro. Eu mesmo, se não fosse o benefício aí do ProUni, estaria pagando mais de R$1.400, mas não pago um centavo. E a Sandra também, por enquanto, só está pagando R$50 a cada 3 meses, que é pelo FIES. Aí depois só vai pagar quando se formar e dividido em 15 anos. Então há essa possibilidade. Agora, só que o governo agora já está tirando. Sabe? Quem entrou, entrou. FIES agora já, pelo jeito, né? Semestre que vem não vai ter. Então, mas existe aí outras possibilidades, né? O ProUni também está dificultando, mas há alguma possibilidade. Sempre há, né? Um financiamento dos bancos, de repente você pode ganhar uma bolsa por mérito, por ir bem no vestibular, tirar boas notas, tem sempre alguma possibilidade. O importante é tentar. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes a gente tem um projeto, um propósito, bom para nós, bom para a família, bom para a igreja. Você abriu a boca, cuidado, porque a oposição surge, incredulidade surge, pessoas para desanimar surgem. É difícil você encontrar pessoas que te animem, pessoas que te apoiem, dizendo, isso, faça isso, tente. Mas para dizer, olha, é difícil, você não vai conseguir, olha, melhor pensar em outra coisa, isso aparece de monte. Neemias, ele fez tudo em silêncio, inspecionou os muros, olhou as portas, começou a perceber onde havia necessidade, o que fazer, tudo em silêncio. Só no momento certo, ele comunica às pessoas certas, aquelas que iriam ajudá-lo, e mesmo assim aparecem os Sambalate e os Tobias da vida, ou seja, os opositores, os incrédulos, os usados pelo inimigo, para dizer, olha, chegaram a dizer para ele, não adianta vocês reconstruir esses muros, porque uma raposa vem e derruba. Olha, não adianta porque o trabalho é grande. Olha, não adianta por causa disso. Olha, vocês vão conseguir. Mas Neemias, ele tinha uma convicção, que é a convicção que nós temos que ter quando nós queremos fazer algo que é bom para nós, bom para a família, bom para a obra. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus, Ele fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Então qual é o nosso papel? Começar, dar o primeiro passo, dar o início, e crer que o Deus dos céus é que nos fará com que sejamos bem-sucedidos. Ok? Então, você for pensar em fazer alguma coisa boa, útil para você, para a família, para ele, não fale, guarde no seu coração, fique com isso, só fale na hora certa para as pessoas certas. É que nem, olha, eu já vi muita gente dizendo assim, pastor, eu tenho um propósito, tenho uma causa, tenho algo no meu coração, que se der certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar a igreja, vou ajudar nisso, vou ajudar naquilo outro, ajudar essa pessoa, ajudar aquela outra. Eu falo que quando a gente abre a boca assim, geralmente, olha, mas quando a pessoa fica quietinha, não fala nada, aí aquela surpresa, olha, pastor,
eu tinha esse propósito, pensava em fazer isso, deu certo, aqui está, estou fazendo, aí dá certo. Eu já vi muito acontecer isso. A pessoa falou antes, não deu certo, mas na hora que ela guarda com ela e fala só no momento certo, vai dar tudo certo, vai tudo bem. Muito bem, capítulo 3, olha só, capítulo 3 já começa o trabalho. Para vocês terem uma ideia, queridos, uma cidade, ela tinha muros e portas. Sabe quantas portas tinha Jerusalém? 12 portas. Eram portas grandes, portas largas, altas, largas. E cada porta tinha uma finalidade. Tinha a porta pela qual saía o lixo da cidade. Tinha a porta para a qual entravam as pessoas que iriam levar algum sacrifício para o templo. Tinha a porta dos presidiários, onde eles iam direto para uma prisão subterrânea. A prisão em Jerusalém era subterrânea. Jeremias ficou nessa prisão, profeta. E era uma prisão que era tipo de um túnel que caía para dentro de um espaço subterrâneo, e vez por outro os presos saíam para fora para tomar sol. Então havia a porta dos presos, havia a porta das ovelhas, por onde entrava e saía sacrifícios, havia a porta de lixo, onde saía o lixo para fora da cidade, e havia a porta que era chamada a porta do peixe, por onde entrava mercadoria para ser vendidos, peixes para serem vendidos. Havia a porta dos cavalos, onde entravam e saíam os cavalos que eram guardados para uma situação de guerra, de emergência. Então havia 12 portas, cada porta com uma finalidade. Você não entrava e saía por qualquer porta da cidade. Veio sacrificar no templo? Então tem a porta certa. Você tem que... Não sei se vocês já foram num estádio de futebol. Estádio de futebol é assim também. Aquelas paredes altas em volta do estádio. Tem várias portas em volta. Mais ou menos assim. Então, cada porta é para uma coisa. Uma porta é para a imprensa entrar, outra porta é para os jogadores, outra porta é para os torcedores do time A, outra porta é para os torcedores do time B. Não é assim, Jailson? Jailson costuma frequentar muita vila, né? É assim, né? Cada porta, a cidade antiga era mais ou menos assim. Uma muralha em volta, e cada porta para uma finalidade, para cada porta para um setor. Todas essas portas derrubadas. Imagine agora a dificuldade do trabalho. No capítulo 3, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Olha só, depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananiel. Além dos muros e portas, uma cidade precisava ter torres. A cada espaço, a cada distância, uma torre. Para que serviam essas torres? Era vigilância, observatório. Em cima das torres ficava o sentinela, o atalaia, o guarda, o vigia, que ele olhava para ver se vinha algum perigo de longe. Então, uma cidade, para ter segurança, tinha que ter muros, tinha que ter portas e torres de segurança. Isso fala da proteção da nossa vida. Na nossa vida nós temos que ter os muros, as portas de acesso para a nossa vida fechadas, além da vigilância que nós devemos ter em todos os sentidos, em todos os lados. Isso vale também para a nossa casa, para a nossa família, no sentido espiritual. Muito bem, a primeira porta que foi reconstruída, qual foi? A porta das ovelhas. Qual era essa porta? A porta que dava acesso ao templo para a realização de sacrifícios. Olha a importância que Neemias e os seus homens de trabalho deram para o sacrifício. Em primeiro lugar, vamos restaurar o sacrifício. Nós não podemos ficar sem sacrificar, nós não podemos ficar sem adorar, nós não podemos ficar sem acesso ao templo. Foi a primeira coisa que eles se preocuparam. E na nossa vida também, na nossa família, temos que ter essa preocupação. Como é que está a porta de acesso à adoração a Deus? Como é que está essa porta de acesso ao sacrifício?
Nós sabemos que naquele tempo eles tinham que oferecer sacrifícios, por isso havia uma porta, a porta das ovelhas, onde eles entravam para dentro da cidade com sacrifício, e essa porta reconduzia direto ao templo para sacrificar as ovelhas. Na nossa vida também nós temos uma porta, um acesso à adoração. Nós temos acesso ao sacrifício que foi feito uma e única, exclusivamente por Jesus. Esse acesso até o trono de Deus foi aberto. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, significando que uma ação divina rasgou aquele templo que separava o lugar santo dos santos, onde só era permitido o sumo sacerdote entrar uma vez por ano, e ainda assim com sacrifício de sangue. Esse acesso foi aberto, e hoje eu e você, todos nós temos acesso a esse lugar de sacrifício, a esse lugar de comunhão com Deus, a esse lugar onde nós estamos na presença de Deus face a face. Então, olha, queridos, a preocupação de Neemias: vamos restaurar a porta de acesso ao sacrifício, a porta de acesso ao altar, a porta de acesso à adoração. E é isso que nós temos que também restaurar na nossa vida. Como é que está a porta de acesso aos sacrifícios? Como é que está a porta de acesso à comunhão com Deus? Como é que está a porta de acesso à adoração? Está restaurada? Está no lugar? Temos que restaurar, temos que reconstruir. Essa foi a primeira preocupação. E olha, veja o trabalho de Neemias, organização. Ele dividiu os trabalhos, ele sabia que ele não podia fazer tudo sozinho, então ele distribuiu, os homens incumbiu, distribuiu as tarefas, incumbiu os homens, as pessoas que iriam trabalhar em cada tarefa. No versículo 3, a segunda porta que eles reconstroem, a porta do peixe, foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta do peixe, como eu falei, essa porta era a porta que dava acesso à cidade para os trabalhadores que vinham trazer mercadorias para comercializar. Naquele tempo era muito comercializado os peixes. Os pescadores trabalhavam no ofício, no mar, que ficava fora da cidade. Depois traziam em grandes cestos esses peixes dos barcos e entravam pela porta da cidade, exatamente pela porta do peixe, que dava acesso já ao lugar, ao mercado central, onde eles comercializavam os peixes. A porta era a porta do trabalho. Então a segunda porta, primeiro restaurada a porta do sacrifício, a porta de acesso ao altar, a porta de acesso à adoração. A segunda porta, a porta do trabalho, significando que o mais importante na obra de Deus é, em primeiro lugar, a nossa adoração. Porque lembra o caso de Marta e Maria? De quem Jesus se agradou mais? De Maria, que se prontificou a adorá-lo. Em segundo lugar, estava Marta ocupada com o trabalho. Na obra de Deus, queridos, o mais importante é a nossa adoração a Deus. O que Deus mais quer de nós é a nossa adoração. Ele quer que nós tenhamos essa comunhão íntima, esse contato íntimo com Ele, conhecê-lo. Em segundo lugar, Deus, Ele quer o nosso trabalho. Deus, Ele quer o nosso trabalho, mas quer primeiro a nossa adoração. Então por isso que primeiro foi restaurada a porta da adoração, a porta do sacrifício, e em segundo lugar a porta do trabalho. Peixes falam de vidas, almas, e a porta do peixe mostra que nós temos que restaurar esta porta da nossa vida, a porta do trabalho, do serviço na obra de Deus. E qual o principal serviço do nosso trabalho na obra de Deus? Ganhar almas, ganhar vidas, testemunhar, falar de Jesus. Esse é o sentido da restauração da porta do peixe. Era a porta do trabalho, por onde entravam as mercadorias para ser comercializadas. Na nossa vida, na nossa comunhão, na nossa vida com Deus, nós temos que restaurar a porta do sacrifício, em primeiro lugar, a porta da adoração, em segundo lugar, a porta do nosso trabalho, do nosso serviço na obra de Deus. E o principal trabalho, o principal serviço para o qual Jesus, Ele nos destinou é testemunhar, sermos testemunhas. Como é que está essa porta na sua vida? A porta do trabalho está restaurada?
está funcionando bem, as dobradiças estão pleno funcionamento, você está tendo acesso ao trabalho na obra de Deus, mas pastor, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer. Ai, pensei, o que eu poderia fazer? Tem trabalho para todos, né? A dona Maria falou para mim hoje: olha, pastor, essa semana eu distribuí bastante daqueles convitinhos da igreja, convidei bastante pessoas. Um trabalho, né? Um trabalho, né? Eu deixo sempre esses panfletinhos ali na mesa, no balcão. Pode pegar, tem bastante aí. Convide as pessoas, né? Fale, olha, gente, você está na fila do banco, na fila do ônibus, no mercado, no caixa, de repente você é só chegar aí com uma obrigação. Você pode tirar do bolso, você fica, poxa. Aí você puxa o assunto. Gente, minha vida estava assim, estava um bagaço, estava um lixo, estava um treco. Mas quando eu comecei a ir na igreja, olha, nessa igreja aqui, olha, mudou, viu? Agora eu sinto ânimo, alegria, prazer, sabe? Mudou. Você pode puxar esse papo, esse assunto, vai despertar interesse até mesmo. A pessoa vai pensar, poxa, minha vida também está assim. Será que se eu for lá, alguma coisa vai mudar na minha vida? Certo? É uma porta de acesso, gente. Do nada, a pessoa vai ver que você está sendo autêntico, não está simplesmente, né, se não for, é uma obrigação, mas você tirou do bolso, ficou ali olhando, poxa, minha vida mudou, viu? Olha, comecei nessa igreja assim, olha, nossa. Quer dizer, você sabe que não é igreja, mas a pessoa associa, né? Aí a igreja, que se você falar que é só Jesus que muda, mas às vezes a pessoa não entende que para ela encontrar Jesus, conhecer Jesus, ela precisa ir a algum lugar onde se fala de Jesus, onde se conhece Jesus. É uma estratégia, né? E aí você vai fazer com que a pessoa sinta água na boca, sinta vontade também de ter essa mudança de vida. E o panfleto já diz: Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver, tá? Pois se vocês quiserem, pede para mim, se não tiver mais no balcão, pego mais ali atrás. Então, é uma forma, é um trabalho, e esse é o principal trabalho na obra de Deus. Por quê? Se alguém não tivesse falado de Jesus para você, você não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje, nós não estaríamos aqui hoje. Existiria a igreja? Não existiria. Existiria a obra de Deus? Não existiria. Então a obra de Deus precisa continuar. Outras vidas precisam ser ganhas, outras vidas precisam ser salvas, e nós estamos num momento propício para isso. Nós estamos num momento que é difícil ganhar uma alma, mas ao mesmo tempo as situações são favoráveis para nós, as circunstâncias estão aí bem favoráveis. O mundo está cheio de violência, o mundo está cheio de doenças, o mundo está cheio de maldade, as pessoas estão aflitas, buscando refúgio, procurando uma solução, crise econômica, financeira, desemprego. Então, quanto mais essas coisas pioram, melhor para a evangelização, porque as pessoas sentem uma necessidade de uma segurança, uma necessidade de algo que as preenche, uma necessidade de estarem protegidas. E aí entra o papel que nós como testemunhas temos. Então a segunda porta é restaurada, a porta do peixe, a porta que fala do trabalho. Depois nós temos aqui versículo 4, versículo 5 vai falar sobre como eles se organizaram em equipes, em tarefas, distribuição de tarefas. Olha só, o versículo 5 diz assim: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. Neemias teve muitas dificuldades, muitos trabalhos, teve oposição, teve falta de rejeição às orientações que eram dadas, tudo, olha, guarde na sua cabeça, entenda isso, e nunca se esqueça: todo bom trabalho, toda obra útil que nós nos propusemos a fazer, tem que ter oposição, tem que ter dificuldade, tem que ter luta, porque senão não seria uma obra útil. O inimigo ele só está preocupado com aquela obra que é útil, aquela obra que vai dar resultado, aquela obra que produz efeito.
Para isso ele usa todas as armas que puder para neutralizar, parar, fazer com que essa obra não vá avante. Então pense, se você estiver enfrentando oposição, luta, dificuldade na obra que você está fazendo, você está no caminho certo, porque o inimigo ele vai atacar exatamente aí. Se você perceber que alguma coisa você está fazendo com dificuldade, com oposição, com luta, e você está fazendo aquilo em obediência a Deus, é sinal que o inimigo ele não está satisfeito. Versículo 6: a porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazeia, e por Mesulam, filho de Bezodias. Se você estiver procurando um nome para o seu filho ou para a sua filha, não escolha nenhum nome desses não, tá? Porque são muito feios. Gesana, Pazeia, Mesulam, Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Olha, interessante. Não basta somente fechar, colocar portas, arrumar os batentes. Eles se preocuparam também com as trancas, os ferrolhos, com a segurança. Porque assim como as portas da cidade davam acesso aos trabalhadores que entravam, aos adoradores que iam para o templo, dava acesso aos animais, também podia dar acesso aos bandidos, aos fora da lei, aos homicidas, aos roubadores. Portanto, uma porta que dá acesso a coisa boa também dá acesso a coisa ruim. Então eles tinham que se preocupar com isso. A porta deveria estar boa, em condições, deveria abrir e fechar, mas também ela deveria estar trancada na hora certa, nos momentos certos, para aquelas pessoas erradas não entrarem. Nosso tempo já acabou, nós vamos separar 5 minutos para nós orarmos e intercedermos, como nós temos feito todos os domingos, todas as quintas. Até aqui, tá bom? Depois nós vamos falar das outras portas, vamos continuar esse estudo no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Mas hoje nós ficamos por aqui. Lembrando, queridos, muros e portas na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, tem que estar reparados, tem que estar reconstruídos, tem que estar as portas funcionando, abrindo para aquilo que é bom entrar, fechando-se para aquilo que é mal não entrar. Os muros têm que estar protegendo nossa vida espiritual, nosso lar, nossa família. E se assim nós pensarmos, quisermos fazer alguma coisa boa para Deus, para a nossa vida, para a nossa família, temos que estar conscientes que oposição vem, mas o Deus dos céus, que nos comissionou a isso, Ele nos dará bom êxito. Amém? Essa é a certeza que nós temos. Vamos fazer aquele círculo, vamos orar, vamos interceder. Hoje nós estamos em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Caiu um pouquinho hoje, caiu um pouquinho a frequência.